Vamos falar agora, explicar como funciona o programa Farmácia Solidária com o Diogo Alexandre Sibert, que é farmacêutico e responsável por esse programa aqui em Blumenau. Obrigado, Diogo, pela participação. Bom dia. Obrigado, Jorge. Bom dia pela oportunidade. Bom dia, caros ouvintes. A gente passa pelo rio, eu começo a ver aquele rio cheio, não é uma imagem muito comum, né? Não, claro. Fica até meio assustado, né, Diogo? Exato. Diogo, vamos falar sobre esse programa Farmácia Solidária, né? Fale desse trabalho, que programa é esse, como é que ele funciona? Então, Jorge, a Farmácia Solidária, ela até foi originada num contexto muito parecido com o que a gente vive hoje, né? Naquelas tragédias que a gente teve em 2008, né? Das enchentes e dos deslizamentos, o município de Blumenau recebeu muitas doações de medicamentos, né? E no intuito de organizar melhor esse recebimento dessas doações de medicamentos e disponibilizar para a população, foi criada, né, um espaço, então, para organizar esse tipo de produto, né, os medicamentos. E aí foi instituída a Farmácia Solidária, né? Então, no ano de 2023, ela completa 15 anos, né, ali em dezembro. E a farmácia solidária é uma farmácia um pouco diferente do que a gente tem no município, porque ela depende única e exclusivamente de doações de medicamentos, né? Então a gente recebe doações de medicamentos da população, né? Às vezes um medicamento que sobrou, né, de algum tratamento, né, ou enfim, algum medicamento que a pessoa tem em casa e queira doar, ela pode fazer essa doação para o município, para a farmácia solidária, né? E também de clínicas médicas, né, que recebem amostras grátis dos representantes de laboratório ou os próprios representantes, né, as indústrias que têm às vezes uma sobra dessas amostras grátis podem fazer a doação para o município através da farmácia solidária. Uma vez que a gente recebe esses medicamentos, eles são, claro, triados, né, para se verificar a integridade física, a validade dos medicamentos. Eles são catalogados e passam para o nosso estoque, onde daí sim são disponibilizados para a população. Para retirar esses medicamentos, né, a pessoa precisa ter, né, o paciente precisa ter uma receita médica válida. Importante ressaltar que essa receita não precisa ser só do município. Pode ser uma receita de qualquer lugar do Brasil, do SUS, de particular, de qualquer... Público ou privada, né? Público ou privado, ele consegue retirar. Estando a receita médica dentro da sua validade e a gente tendo o medicamento em estoque, a gente consegue fornecer. A única regra é essa? A única regra é essa, a receita dentro da validade, né? A gente tem lá medicamentos dos mais variados tipos, né? Para tratamentos contínuos, para tratamentos pontuais, antibióticos a gente tem também. O que a gente ainda não disponibiliza, né, mas a gente está em passos de conseguir viabilizar isso para a população, é medicamentos controlados. Esse, por enquanto, a gente ainda não consegue fazer a dispensação. Uhum. Como é que o cidadão pode fazer para doar medicamentos para a farmácia solidária, né? É difícil ter uma residência, ter uma moradia e não tem uma farmácia em casa, né? Tem lá o local onde estão medicamentos. E muitas vezes você tem razão, né? Muitas vezes a gente vai fazer um tratamento e sobra medicamentos. Acaba sendo dispensado o tratamento e o medicamento fica ali, né? E aí, vão fazer o que com esse medicamento? Como é que a gente entra em contato com a farmácia solidária, né? Como é que a gente faz essa doação? Legal, boa pergunta, Jorge. Então, a pessoa que tem, né, o interessado em fazer a doação do medicamento, ele pode fazer a doação nos seus postos de saúde, né? Nos ESFs, nos AGFs próximos da sua residência, ele pode fazer essa doação. É só chegar lá e dizer, olha, eu tenho uns medicamentos aqui que eu quero fazer a doação para a farmácia solidária. Que uma vez por semana, né, todos esses medicamentos que são encaminhados para as unidades de saúde por meio de doação são transferidos lá para a gente. Claro que se a pessoa quiser fazer a doação diretamente lá na farmácia solidária, ela pode, né? A gente fica localizado ali na 2 de setembro, em frente à policlínica, né? No Rua 2 de Setembro, número 1212. O prédio logo em frente à Policlínica é o Centro de Saúde Rosânia Machado. Se ela quiser ir diretamente lá entregar para a gente, pode, né? Mas se tiver um postinho de saúde próximo da sua casa, pode entregar ali. Que é o mesmo endereço para retirada de medicamentos, né? Exatamente. E a única necessidade é ter uma receita válida para poder retirar o medicamento. Independe se a receita é de um médico do SUS ou um médico particular. Perfeito, exatamente. Todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito. Então, sendo uma receita médica válida, o nosso endereço é esse, né? Rua 2 de Setembro 1212, ele pode passar lá para, se tiver essa receita, né, quiser consultar se a gente tem o medicamento, pode passar lá para retirar.
Outra coisa que a gente também oferece de serviço é o descarte correto de medicamentos. Então, às vezes, aquele medicamento que às vezes ficou em casa, passou da validade, né? Ou às vezes é um medicamento líquido que a gente não consegue reaproveitar porque ele já foi aberto, né? E a pessoa quer fazer o descarte correto, porque esses medicamentos a gente não deve, enfim, descartar na pia ou no vaso sanitário, né? Isso precisa ser feito um descarte ecologicamente correto com esses medicamentos. Então, a pessoa que tem medicamentos para descarte também pode levar para a sua unidade de saúde, né? Que ela vai separar isso para descarte e vai ser também encaminhado para a gente, que a gente, né, o município contrata uma empresa especializada para fazer esse descarte desse tipo de material, né? Resumindo, então, a ponte é com as unidades de saúde. Qualquer Perfeito. unidade de saúde, seja ela ESF ou um AG, está preparado para isso. Claro, todas as unidades de saúde, a ESF e a AGF têm os baldes coletores para descarte e também separam os medicamentos que são para doação, né? Vocês recebem muitos medicamentos? Como é que é feita a triagem? Então, a gente recebe uma quantidade bastante expressiva de doações. Só para a gente ter uma ideia, no ano de 2022, a gente recebeu 4 toneladas, quase 4 toneladas e meia, 4.386 quilos de medicamentos. É bastante coisa. É né? muita doação. É muita doação. Claro, isso tudo, né, da população e também... Incluindo as amostras grátis que os Isso. médicos recebem. Exatamente. Então, é um volume bastante expressivo, né? E a gente também, além de receber essas 4 toneladas de doação de medicamentos, a gente também encaminhou para descarte mais de 1 tonelada, 1.170 quilos, né, no ano passado, né? Medicamentos que vencidos, né, que em vez de caírem, né, no meio ambiente, são descartados de maneira ecologicamente correta, né, o que é bastante positivo. Eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Acabam acumulando medicamentos e daí ficam em dúvida de fazer a doação, até com receio de doar um medicamento que não vale mais, né? Mas o ideal é justamente fazer essa doação na unidade de saúde, que a unidade de saúde já vai começar ali, ver, ó, esse dá, esse serve, esse não. Já vai começando a fazendo essa triagem e o descarte correto. Com certeza. Então, uma vez que as unidades de saúde encaminham esses medicamentos para a gente tria tudo, né? O que está íntegro, o que ainda está em qualidade para ser dispensado para o paciente é catalogado. Aquilo que já foi violado ou que perdeu suas características físicas, a gente encaminha para descarte. E aquilo que está fora da validade, claro, também é encaminhado para descarte, né? E claro que a gente também não doa medicamentos só para os usuários de Blumenau. A gente também tem associação com outras farmácias solidárias de outros municípios e a gente também encaminha, né? A gente faz essa troca entre os municípios também que tem farmácia solidária, né? É uma corrente, acima de tudo, né? Para garantir aí o medicamento para todas as pessoas. Perfeito. Quais são os principais desafios da farmácia solidária? Olha, um dos principais desafios que a gente tem é em relação à triagem, né? Porque uma das coisas que acontece muito, claro, às vezes o usuário é desavisado, mas ele acaba encaminhando junto com os medicamentos, ele acaba encaminhando seringas e agulhas usadas, né? Muitos pacientes que fazem uso, por exemplo, de insulina ou outros medicamentos injetáveis acabam encaminhando junto com os medicamentos para descarte as seringas e agulhas, né? E quando isso chega para a gente lá, é um perigo a gente até se machucar com esse material, né? No manuseio, né? No manuseio, exatamente. Então, o que eu peço para a população, um dos desafios que a gente tem é esse, né? Conscientizar de separar o que é agulha, seringa, né? Material que a gente chama de pérfuro cortante, separa numa garrafinha. Pode ser uma garrafa de amaciante, por exemplo, né? Vazia, limpa, separa esses materiais nessa garrafinha e encaminha de maneira separada para o ambulatório geral ou para os ESFs, que daí lá esses materiais pérfuros cortantes são descartados lá no próprio AG, né, ou no ESF. Não é encaminhado para a gente. A gente lá se preocupa mais com a triagem dos medicamentos, de medicamento mesmo. O único pedido é que separe, né? Isso, medicamentos numa sacolinha e esses equipamentos em outra. Isso. Né? Entregue na unidade de saúde, não tem problema nenhum, só entregar separado. Isso, entregar separado para daí o destino ser mais correto e a gente não ocorrer risco de acidente ali, né? De se picar. Que tipo de medicamento é mais procurado na farmácia solidária? Olha, um dos medicamentos os medicamentos que a gente tem mais procura ali pela população são aqueles medicamentos para tratamentos de uso contínuo, né? Então, medicamentos para pressão alta, né? Para diabetes, para controle de dislipidemias, que a gente chama, né? O famoso colesterol alto, né? Então, esses medicamentos que são de uso contínuo, né? Os anticoagulantes, como por exemplo a
a rivaroxabana, né, o famoso Xarelto, esses medicamentos a gente costuma ter uma maior demanda, né? A gente consegue bastante doação desses medicamentos, mas é claro que nem tudo a gente tem, né? Então, um outro desafio que a gente tem na farmácia é justamente captar, né, esses medicamentos que são tão procurados pela população. É verdade. E tem muito movimento na farmácia solidária? Tem muita gente que procura a farmácia solidária? Sim, mais uma vez, para a gente ter uma ideia, no ano passado, né, a gente teve um total de 9.314 prescrições atendidas, né, o que dá uma média, mais ou menos, de 776 receitas, né, ou usuários atendidos todo mês, né? Isso, se a gente for converter em números financeiros, né? Se a gente considerar o preço de fábrica desses medicamentos, claro que a gente não visa lucro, né? São tudo doações, mas para a gente ter uma ideia de valores, né? O quanto que a gente está doando para a população. Contribuindo com o cidadão. Exatamente. Então, se a gente considerar o preço de fábrica desses medicamentos que a gente está doando, por mês, no ano passado, a gente doou, em média, quase R$125 mil, né? Dinheiro que a população economiza, né? Não precisa gastar com medicamento e pode utilizar em outras etapas do comércio ali, né? Contribuindo com a economia de uma maneira geral. Lembrando, a farmácia solidária fica no centro Rosânia Machado, né? Em frente à Policlínica, ali no acesso à rodoviária de Blumenau. Qual é o horário de atendimento? O horário de atendimento é das 7 da manhã até as 18. É só chegar com a receita? Só chegar com a receita. A gente não para para o almoço, das 7 às 18 sem parar para o almoço. Só chegar com a receita, né? Claro, precisa estar dentro da validade. Geralmente uma receita de uso contínuo é 6 meses de validade. Isso. Mas o médico pode, se ele atestar ali na receita, ele pode estender o prazo para até 1 ano, né? Mas isso precisa estar especificado na receita. Se só tiver uso contínuo, aí é 6 meses de validade. Ou, claro, um medicamento que é para um tratamento pontual, é só aquela dispensação. Né? É de segunda a sexta-feira? De segunda a sexta-feira. Das 7 da manhã às 6 horas da tarde. Das 7 às 18, perfeito. Das 7 às 18 horas. Se alguém quer... eu queria entrar em contato para saber se esse medicamento tem disponível na farmácia solidária. Ele pode entrar em contato? Então, a gente infelizmente não tem linha de telefone na farmácia. A gente tem um e-mail, farmaciasolidaria@blumenau.sc.gov.br. Que é possível fazer uma consulta nesse caso? Claro, pode mandar um e-mail, perguntar. Mas o mais fácil talvez seja se dirigir até um posto de saúde, né? Um SF, mais uma vez, ou um ambulatório geral, porque a gente disponibiliza para todas as unidades de saúde uma lista com todos os medicamentos que estão disponíveis. Mais uma vez, a unidade de saúde é a ponte para tudo, né? Para doação, para saber se tem um medicamento, para tudo, né? Então, a gente atualiza essa lista semanalmente, então o usuário que porventura queira saber se o medicamento tem ou não na farmácia pode consultar nos postos de saúde que eles têm acesso a esse mecanismo que a gente chama de pasta H. Né? Lá na pasta H tem a lista dos medicamentos que estão disponíveis. Diogo Alexandre Seiber, obrigado pela tua participação aqui nesta manhã de quinta-feira. Obrigado, Jorge, pela oportunidade. Um bom dia e vamos rezar que a chuva pare. Eu conversei com Diogo Alexandre Seiber, farmacêutico responsável pela farmácia solidária de Blumenau, que fica ali em frente à Policlínica, no centro Rosânia Machado, no acesso à rodoviária de Blumenau. Atende de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 18 horas. Para retirada de medicamentos, basta comparecer levando receita médica dentro do prazo de validade para saber se os medicamentos que você precisa tem disponível na farmácia solidária. Em qualquer unidade de saúde você consegue fazer essa consulta. Quer contribuir com a farmácia solidária, doando medicamentos que estão na sua residência, que não são mais utilizados, também nas unidades de saúde. Leve os medicamentos que eles vão passar por uma triagem, aqueles que são possíveis serem reaproveitados vão para a farmácia solidária.